Fala pessoal, tudo bem? Feliz 2020 para você e para sua família, que seja um ano de muitas conquistas, muitas realizações. E esse ano a gente vai começar agora com conteúdo de oclusão. Muita gente pede lá no Insta para a gente estar conversando sobre oclusão, então a gente vai começar hoje falando dos princípios mais básicos de oclusão e a gente vai avançando conforme a gente for passando os vídeos. Então hoje a gente vai começar a falar de movimentos e relações intermaxilares. Já peço para deixar o joinha caso você esteja gostando dos vídeos e me segue lá no Instagram, @luizftenfen, onde eu posto muito conteúdo de odontologia. Mas para isso a gente precisa então iniciar conversando sobre algumas estruturas fundamentais para a oclusão. Para isso eu encontrei um videozinho bem legal aqui na internet que eu vou reproduzir para vocês e a gente vai conversando ao longo do vídeo. Galera, é o seguinte, então a gente tem que entender que existe a ATM, que é a articulação temporomandibular. É uma articulação que está localizada entre a mandíbula e o osso temporal do crânio. A ATM ela vai ser responsável pelo movimento mandibular e também é a articulação mais usada do nosso corpo. Ela vai se localizar entre o côndilo da mandíbula e a fossa articular, que é essa depressão que a gente tem no osso temporal. A ATM ela possui então o disco articular, que ele é formado por uma cartilagem bem flexível e elástica, que vai servir como um amortecedor entre as superfícies dos dois ossos, tá? Assim, o disco ele não tem terminações nervosas, nem vasos sanguíneos também, então ele vai ser insensível à dor. Agora, anteriormente, ele está ligado ao músculo pterygoideu lateral, né? E posteriormente ele está ligado ao tecido retrodiscal, que aí sim tem vasos sanguíneos e também nervos. Então a gente tem a mandíbula, que vai ser o único osso que vai se mover quando a boca abre. Então assim, nos primeiros 20 milímetros da abertura, vai envolver o movimento de rotação do côndilo dentro da fossa articular. E para que a boca ela consiga se abrir mais, vai ser necessário que o côndilo e o disco articular eles saiam da fossa. Assim ele vai ficar abaixo da eminência articular, que é essa superfície convexa aí localizada na parte anterior da fossa, certo? E esse movimento vai ser chamado de translação. Agora, um problema comum é o deslocamento do disco articular. Quando esse disco ele é puxado para frente, o tecido retrodiscal ele vai para frente também, e aí se torna doloroso, porque o tecido retrodiscal ele é vascularizado e inervado, ao contrário do disco, né? Agora, o disco, quando ele está deslocado para frente, ele vai se tornar um obstáculo para o movimento do côndilo na abertura da boca. Agora, para abrir completamente a boca, o côndilo ele vai precisar sair da extremidade traseira do disco articular para o centro, que vai dar aquele clique, né? E ao fechar, o côndilo ele vai deslizar para fora do disco e novamente vai dar aquele som de clique. Isso vai ser, então, a gente vai chamar de deslocamento do disco com redução, tá? Agora, em um estágio mais avançado, o côndilo ele vai ficar atrás do disco. E aí a gente não vai mais ter aquele som de estalo, né? Mas a abertura da boca vai ficar bem limitada, é uma fase mais sintomática, então a mandíbula vai ficar trancada. Aí a gente vai chamar então de deslocamento sem redução. Assim, com o tempo essa condição vai se resolver, porque a gente tem a adaptação natural do tecido retrodiscal, né? Depois de um tempo ele se torna parecido assim com um tecido de cicatrização, bem semelhante ao disco, por isso que ele até pode ser chamado então daí de pseudodisco. Tendo visto essa parte, a gente pode conversar então sobre relação cêntrica. A gente tem várias definições de relação cêntrica na literatura, mas o que a gente pode chegar como base é o seguinte: a relação cêntrica ela seria mais ou menos a posição crânio-mandibular, como a gente pode olhar aqui nessa imagem, ó, onde o côndilo e o disco articular eles vão estar bem alojados aqui na posição mais posterior e superior da cavidade glenoide, essa cavidade. Então eles vão estar fixados por ligamentos e por músculo. É uma posição que vai ser muito pessoal de indivíduo para indivíduo, como uma impressão digital, né? Cada pessoa tem a sua relação cêntrica. Ela é uma posição que é imutável, é fisiológica e ela é reproduzível. Por quê? Porque não depende da presença de dentes nem de contatos oclusais para a gente conseguir atingi-la. Portanto, a gente utiliza ela como um ponto de partida para reabilitações extensas. Para a gente chegar nessa posição de relação cêntrica, a gente faz alguns movimentos de abertura e lateralidade com a manipulação manual na mandíbula. E para isso também a gente tem alguns dispositivos que auxiliam na desprogramação muscular do paciente, como por exemplo o jig, que é algo que a gente pode conversar nos vídeos mais à frente. Outro conceito que a gente precisa entender é a máxima intercuspidação habitual. A máxima intercuspidação habitual é onde a gente tem o maior número de contatos dentários em toda a nossa arcada. E ela não coincide com a relação cêntrica, um ponto diferente da nossa mordida
quando manipulado aqui em relação cêntrica. É difícil a gente ter casos onde a relação cêntrica coincide exatamente, né, com a máxima intercuspidação habitual, que pode ser chamada de MH. Já na infância fica impresso no nosso sistema nervoso, né, uma memória neuromuscular que vai dar a nossa própria percepção, né, desse contato, da nossa mordida. A nossa própria percepção vai saber até o máximo que os dentes podem fechar, ocluir, né, os movimentos que eles fazem durante a nossa fala, mastigação, durante toda a função. Agora a gente tem que ter um cuidado com essa posição para algumas reabilitações, porque falando fisiologicamente a gente pode encontrar problemas oclusais, né, desgaste dos dentes, má posição dentária, sintomas musculares, alterações nas articulações, até mesmo a posição da cabeça do paciente, né, se estiver mais para frente, mais para trás, pode gerar desvios dessa máxima intercuspidação. Então ela pode ser um ponto não muito interessante para a gente fazer reabilitações, então a gente não aconselha que ela seja utilizada para fazer reabilitações oclusais extensas. A gente também tem a posição postural de repouso, que é uma posição da mandíbula quando o paciente está de forma ereta, com toda a tonicidade aqui normal dos músculos em repouso. A gente tem então um equilíbrio, né, da contração dos músculos levantadores e abaixadores da mandíbula. Os movimentos mandibulares eles sempre vão iniciar e terminar nessa posição. O côndilo ele vai apresentar uma pequena rotação, aquela abertura. Depois a gente vai conversar bem sobre rotação e translação. E a gente então vai ter uma mínima desoclusão dos dentes, que vai gerar o espaço funcional livre, também conhecido por EFL. Esse espaço ele varia de 1 a 5 milímetros, então em média a gente coloca 3 milímetros. Esse espaço ele precisa ser respeitado quando a gente for fazer alguma reabilitação, porque senão a gente pode acabar deixando o paciente em supraoclusão, aumentando esse terço final aqui da face, ou infraoclusão, diminuindo o terço inferior da face. A postura do paciente também pode afetar esse espaço, então ter bastante cuidado para o paciente estar numa posição ereta, porque se ele estiver mais para frente ou mais para trás, você pode perceber que a mandíbula se move e pode até ausentar esse espaço. Tenta você mesmo fazer esse teste, inclinar um pouquinho sua cabeça para frente, um pouquinho para trás. Outros fatores também que podem influenciar a ansiedade, bruxismo, travamento dental e até mesmo o nervosismo, que também podem alterar essa posição postural de repouso. A oclusão de relação cêntrica é quando a gente tem a coincidência da relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Isso é muito raro de acontecer, mas seria a posição ideal, porque não vai ter prematuridade nos contatos dentais, vai permitir a posição ideal dos côndilos na fossa articular, vai ter eficiência na mastigação, um melhor direcionamento das cargas oclusais e também o funcionamento ideal dos músculos. A gente precisa conhecer também a curva de Spee, que é em alemão, Spee. É uma curva antero-posterior, que vem dos dentes anteriores para os posteriores, desde a borda dos dentes anteriores, passando pelas pontas de cúspide vestibular dos dentes inferiores, tá? Essa linha ela precisa ser respeitada para que a gente tenha os corretos movimentos de lateralidade e também protrusão, mantendo uma boa função da boca e uma correta oclusão. Já a curva de Wilson, a gente pode observar ela aqui numa secção transversal, né? Então vai ser uma curvatura que vai de oclusal para oclusal, do lado direito para o lado esquerdo das pontas de cúspides vestibulares e linguais de todos os dentes inferiores posteriores. Essa curva também precisa ser respeitada para que a gente tenha uma correta engrenagem da mordida e não tenha outros problemas oclusais. Agora, dando uma abertura para o próximo vídeo, a gente tem as posições excêntricas, que é onde a gente consegue visualizar os movimentos da mandíbula numa visualização tridimensional. E aí a gente começa a compreender os movimentos da mandíbula, né, para que a gente possa planejar a nossa reabilitação. Então a gente vai ter assim o plano sagital, que é esse plano que a gente divide a face ao meio, como a gente pode visualizar aqui na imagem, tá? Tem o plano frontal, como se a gente dividisse aqui da metade para frente, a metade para trás da nossa face. Tem também o plano horizontal, que então é o plano que a gente corta aqui no meio, como se dividisse a parte de cima da parte de baixo. E a partir desses planos a gente consegue começar a visualizar melhor os movimentos mandibulares, que inclusive existem gráficos que mostram exatamente como é que funciona, como o diagrama de Poset, que a gente vai conversar no próximo vídeo. Se você está gostando do vídeo, gostou dessa introdução, não esquece de deixar um like ali, se inscrever no canal e me seguir lá no meu Instagram, @luizftenfen, onde eu costumo postar muito conteúdo de odontologia. Muito obrigado, até o próximo vídeo.